Fala galerinha, tudo bem? Tirei essa semaninha minha de folga, assim, quase não estudei. É, Mas tinha gravado a aula, não ficou muito boa, porque eu sempre reassisto a aula, então preferi regravar. Hoje nós vamos ver dois temas relacionados ao que seria na segunda-feira, que é restrição de crescimento intrauterino e também sofrimento fetal agudo. O feto, quando a gente fala de restrição do crescimento intrauterino, todos os fetos eles têm, a partir do momento de fecundação, a determinação ali da soma zigótica, do pai e da mãe, formação do zigoto, constituição cromossômica, determina-se a partir da sua genética a capacidade de crescimento desse feto. E de acordo com a nutrição da mãe e da capacidade de crescimento estabelecida geneticamente, esse feto vai fazer a embriogênese, vai fazer um processo depois de hipertrofia e hiperplasia, até se tornar um produto com peso variável de várias amostras, sendo de várias crianças no mundo, tornando-se adequado para a idade gestacional, ou tamanho adequado para aquele tamanho que ele tem que nascer, ou se considerado normal para a sociedade. Um feto que tem que ter uma longitude de até, né, ou seja, assim, em média 50 centímetros, 51, em alguns livros vocês vão estar lendo, e um peso que eles deve estar maior ou igual a 2,5 kg. Isso vai ser com que ele se considere que ele teve o seu potencial de crescimento, E quando um feto ele tem um tamanho, um peso menor que a idade gestacional ou durante o seu acompanhamento pré-natal ele não cresce adequadamente, isso pode se encaixar dentro da restrição de crescimento intrauterino, que por diferentes causas que a gente vai discutir, seja ela precoce ou tardia, vai interferir nesse potencial crescimento. Pode ser por uma falha de nutrientes, quando a placenta ela falha e consequentemente o feto ele não consegue ter acesso aos nutrientes, ou a gente pode ter alguma patologia infecto-contagiosa, alguma anormalidade cromossômica que impeça esse feto de crescer. E todos esses transtornos vão ser enquadrados dentro da restrição de crescimento intrauterina. Então, quando a gente fala ou quando a gente define ou introduz, vocês têm que entender que o peso fetal ele está determinado no momento da fecundação pela carga genética, mais o entorno, mais os fatores ambientais. E é graças a um sistema homeostático em equilíbrio, né, ou seja, de oferta de nutrientes a partir da placenta, da circulação materna para a circulação fetal, que esses nutrientes são utilizados como substratos para influenciar no crescimento fetal. Então, dentro deles, os mais conhecidos que você conhece, ou que são essenciais para o feto crescer, é a glicose, que é dada de mão beijada por uma difusão facilitada a partir da placenta. Temos o oxigênio, que passa por difusão simples. E nós temos também proteínas e aminoácidos que vão utilizar transporte ativo. Isso é muito interessante, porque a partir daí a gente vai estar dando carbono, energia e fonte energética para esse paciente produzir ATP e começar a sua síntese proteica em um processo de hiperplasia, hipertrofia e desenvolvimento fetal. As disponibilidades desses substratos são essenciais, né? Ou seja, são essenciais e muitas vezes podem ver limitadas quando a placenta falha ou quando a mãe tem deficiência ou por alguma patologia, por exemplo, que acarreta na dificuldade do transpasso desses substratos para o feto, levando assim uma restrição de aquisição de substratos, impedindo a expressão do seu potencial de crescimento, acarretando na restrição de crescimento intrauterino. Um feto, normalmente, quando ele tem toda a disponibilidade, ele cresce 5 gramas, né, até a 14 semanas de gestação aproximadamente, que é o período de embriogênese, e a partir das 20 semanas ele vai ter um boom de crescimento, ele dobra o crescimento, ele passa a crescer 10 gramas por dia, e no terceiro trimestre ele tende a triplicar a sua taxa metabólica, tendo a velocidade fetal maior, porque é um processo que ele está em puramente hipertrofia e hiperplasia para adaptar-se à vida extrauterina que está breve.
Então, quando a gente coloca que o crescimento embriofetal normal é aquele resultado que resulta de uma divisão e crescimento celular sem interferência, ou seja, sem interferências, e com o produto final um recém-nascido de termo, ou seja, um recém-nascido que alcança a idade gestacional maior ou igual a 37 semanas e que tenha expressado totalmente o seu potencial genético. Esse potencial genético ele é intrínseco, né? E ele parte da combinação de genes doados pela mãe e pelo pai. E a partir daí extingue, ou seja, espera-se que em condições homeostáticas de equilíbrio, sem noxas, ou seja, sem alguma patologia influenciando o crescimento, ele alcance o seu potencial de diagnóstico. Então, a definição de restrição ou o crescimento fetal, ele é avaliado a partir das escalas de crescimento e desenvolvimento fetal da OMS. Então, um feto que está entre o percentual 10 e o percentual 90, em qualquer momento que ele esteja entre o percentual 10 e 90, é considerado adequado para a idade gestacional. Ou seja, ele tem o crescimento adequado. Agora, quando o feto se encontra entre o percentual 10 e o percentual 3, gravem bem isso, nós vamos diagnosticar pequeno para a idade gestacional. É um feto que não está tendo todo o seu potencial de crescimento e de desenvolvimento sendo expressado. E temos que buscar uma causa. Essa causa é uma infecção congênita, é uma desnutrição materna, é uma insuficiência placentária secundária a uma pré-eclâmpsia, a uma doença hipertensiva gestacional, é resultado, por exemplo, de tabagismo, consumo de drogas, buscar uma causa. E quando já se detecta esse feto ou um recém-nascido que tem um percentual abaixo de 3 do percentil, aí sim já se pode selar o diagnóstico de restrição de crescimento intraútero, que nós vamos poder classificar ele em simétrico e assimétrico, a decorrer de parâmetros antropométricos mensurados por provas ecográficas ou até mesmo já com medidas antropométricas de um recém-nascido para definir se é simétrico ou assimétrico e linkar principais causas. Então, a definição de restrição é uma restrição patológica da capacidade de crescer, do feto crescer, que se dá, ou seja, ou se determina que é restrição de crescimento aquele que se encontra com peso abaixo do percentil 3. Então, um feto com peso estimado a partir e colocado, ou seja, a partir da idade gestacional que ele está, o peso que ele apresente, colocado, né, na idade gestacional, na tabela, na curva de crescimento, assim melhor se dizer, né, da idade gestacional por peso e se encontra abaixo do percentil 3, ele é considerado restrição de crescimento intraútero. E se ele está entre 3 e 10, nós vamos colocar esse paciente como baixo peso molecular, ok? E uma coisa que vocês têm que já começar a entender. Quando a questão é o feto, a gente sempre vai analisar o quê? O fluxo. Se é algum problema que está intrinsecamente ligado ao fluxo sanguíneo. Então, deve-se também pedir ecodoppler das artérias uterinas e fluxo da artéria cerebral e da umbilical para ver se existe algum comprometimento já da dinâmica circulatória fetal. Se haver, né, ou seja, ou a ordem de comprometimento de anormalidades em num ecodoppler, primeiro se altera da uterina, porque o fluxo sanguíneo diminui, por exemplo, já traduzindo-se uma menor, logo se a umbilical e, por último, a artéria cerebral média. Lembre-se um conceito muito importante. Se a artéria cerebral média já está comprometida, nós estamos diante de um quadro irreversível, provavelmente. Assim, é irreversível e com sequelas devastadoras para o feto. O diagnóstico ele só é confirmado mediante a pós-natal, a vida pós-natal. O que significa? Nós vamos acompanhar o crescimento e desenvolvimento a partir de exames ultrassonográficos e com parâmetros antropométricos que a gente vai ver, como circunferência,
cranial, circunferência abdominal, tamanho do fígado, longitude femoral, diâmetro crânio-caudal, que cada um vão ter suas especificidades e sensibilidades em diagnosticar a restrição de crescimento. Porém, o diagnóstico mandatório, o diagnóstico de certeza, ele vai ser dado quando o neném, quando nós tivermos a nascida de um produto de baixo peso para a idade gestacional e, consequentemente, confirmado alguma alteração a partir da análise da placenta, evidenciando histopatologia de insuficiência placentária, tá? E quais são os índices ponderais que vão ser dados? Nós temos uma comprovação de diminuição da graxa subcutânea, é um feto que está mais suscetível a sofrer de hipoglicemia, tende a ter icterícia neonatal, então tem uma hiperbilirrubinemia, é um feto que, por ter comprometido as suas barreiras imunológicas, não ter adquirido uma maturez intestinal, então tende a sofrer mais de enterocolites necrotizantes, pode ter a síndrome da hiperviscosidade, e também outros transtornos podem estar associados, como retardo no crescimento e desenvolvimento pós-natal, dificuldades de aprendizado, tudo isso está ligado àquele paciente que teve um crescimento restrito, teve uma patologia que impediu a sua capacidade de crescimento. Então, a gente vai definir duas que eles são utilizados na medicina como sinônimo, só que eles têm conceitos diferentes. Restrição de crescimento intrauterino aplica-se a uma restrição patológica na capacidade de crescer que foi identificada no período neonatal. Por exemplo, durante o acompanhamento pré-natal, durante a vida intrauterina, foi visto que essa criança não estava crescendo de acordo com as medidas antropométricas determinadas para a idade gestacional e o desenvolvimento do feto. Então, ele tem uma restrição no seu crescimento. E pequeno para a idade gestacional é quando a criança nasce e nós colocamos a idade gestacional que essa criança nasceu, por exemplo, 37 semanas, se espera na curva de crescimento da OMS que o feto tenha um peso maior ou igual a 2,490 kg, que aí a gente arredonda para 2,5 kg. Então, se um feto de 37 semanas tem abaixo disso, por mais que ele não teve restrição de crescimento, ele é considerado pequeno para a idade gestacional. Então, quando se fala no pequeno para a idade gestacional, fala-se que na idade gestacional implicada que ele nasceu e quando joga-se na curva de crescimento esperada-se para um recém-nascido daquela mesma idade gestacional, ele pode ter um peso a mais. Mas, consequentemente, ele pode ter um peso a mais porque era filho de pais pequenos, o seu potencial de crescimento é importante, e ele não tem aqueles outros riscos, como hipoglicemia, hiperbilirrubinemia. É um feto que nasce, chora, respira e tem um bom tônus flexor, é um recém-nascido vigoroso e que tem uma boa vitalidade. Então, eu quero que vocês gravem uma premissa máxima na medicina. Nem todo pequeno para a idade gestacional é um RCU, mas todo RCU é pequeno para a idade gestacional. Então, isso aqui é a curva que a gente vai colocar. Então, coloque-se que normalidade é feito de um percentil 10 ao percentil 90, tá? Então, entre o percentil 10 é normal, em qualquer peso que se encontre, enquanto que um percentil entre 10 e 3 é pequeno para a idade gestacional e menor que 3 é um RCU, ok? Enquanto que maior que 90, ele vai ser considerado, né? Ou seja, ele vai ser considerado, por exemplo, quando for macrosomia ou grande para a idade gestacional. E os pequenos para a idade gestacional podem ser anormal e normal. Lembrando que essa denominação vai ser de acordo com as complicações pós-natais que vão ser verificadas no período neonatal. Por exemplo, é um pequeno para a idade gestacional porque nasceu com 34 semanas. Então, para 34 semanas, ele tem 1,5 kg, ou seja, tem um peso extremamente baixo. Então, essa criança ela vai ter complicações, então vai ser um pequeno anormal. Ou ele pode ser um PIG normal, nasceu com 37 semanas, com 2,3 kg, para 37 está abaixo da curva que a OMS determina como normalidade, porém é um feto vigoroso, é um feto que não tem dificuldade respiratória,
tem um bom tônus muscular, então não tem a necessidade de medidas oscilatórias, nem internação, nem incubadora. Ele vai ficar em alojamento conjunto com a mãe e vai ter alta progressivamente. Mas isso é trabalho para vocês começarem a se preocupar lá em pediatria, reanimação neonatal, recebimento neonatal. Mas é importante vocês já entenderem aqui, porque aqui a nossa maior preocupação já é o feto, não tanto a gestação. Agora, como vocês já estão, né, fartos de lidar, a restrição de crescimento intrauterino, porcentagens é importantíssima para o professor de vocês, e a detecção de algum grau de restrição durante as gestações é de 1 a cada 10 mil gestações, o que dá em torno de 12 a 17%. E a restrição de crescimento intraútero aumenta muito a mortalidade e costuma cair na prova. Sempre lembra assim que aumenta a mortalidade 8 vezes maior e o risco de asfixia intraparto aumenta 7 vezes com respeito aos recém-nascidos com peso adequado para a idade gestacional. Sempre tem perguntas sobre esses números e eles tendem a trocar. Colocar 7 vezes perinatal, que é a morte intrauterina, e 8 vezes a asfixia durante o trabalho de parto. Lembra que é 8 vezes maior, ou seja, tem uma chance, uma probabilidade de 8 vezes mais o feto morrer dentro do abdômen, dentro intrauterina da mulher, e no período neonatal, por uma síndrome da hiperviscosidade, tem em 7 vezes mais uma tendência a ter aspiração e, consequentemente, asfixia, ou até mesmo eles podem ter um sofrimento fetal por acidose metabólica, terem um líquido meconial grau 3, grau 4 e ter uma SALAM, que é a síndrome de aspiração de líquido meconial, ok? Quais são os fatores, ou seja, quais são os fatores que afetam o crescimento intrauterino? Quais são os fatores de risco? Condição socioeconômica baixa, por quê? A paciente com uma qualidade, uma condição socioeconômica baixa, ela tem menos requisito a adquirir conhecimento, a entender as propostas médicas dadas e também acesso a alimentos de qualidade, atenção básica, saúde. Então, essas pacientes têm um fator de risco, é um fator de risco de sofrerem, de padecer com uma restrição de crescimento uterino. Idades maternas, lembra aqueles extremos, idade materna inferior a 20 e maior a 35 anos. Primeiro filho menor, ou seja, tem um histórico ali de uma criança pequena para a idade gestacional. Talha elevada em mães altas, que fala a favor aí de uma subnutrição fetal, ok? Enfermidades crônicas, aquelas pacientes cardiopatas, diabéticas, já com vasculopatia, síndrome de anticorpo antifosfolíptico, que causa principalmente embolia da artéria. Essa aqui é muito clássica, causa até abortos espontâneos que a gente já estudou, e precoces, que é quando acontece embolia da artéria uterina, causa insuficiência placentária em gravidez que vão para frente, que não sofreram abortamento, vai causar uma restrição de crescimento intrauterino, trombose, antecedentes obstétricos desfavoráveis, infecções congênitas, ok? Tudo isso é importante. E quais são os fatores, né, assim, outros fatores de risco? Gestação múltipla, muitas gestações múltiplas que a gente vai estudar agora, gestações múltiplas, quando elas são unicoriônicas, ou seja, monocoriônicas, a gente pode ter uma síndrome chamada síndrome do feto transfusor transfusional. E essa é uma síndrome de um desvio da circulação, então um feto cresce muito, outro cresce pequeno, aumentando o risco de crescimento intrauterino, aumento de peso deficiente pela gestante, né? Um intervalo intergenésico curto, menor que 2 anos, atualmente a gente já fala menor que 1 ano e meio, né? Infecções congênitas, ou seja, infecções como rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose, hábito de fumar, consumo de drogas, abuso de substâncias psicoativas, ok? E também estresse. Lembra-se que o estresse ele está associado a uma cascata que torna o útero mais sensível e, teoricamente, mais atraído a noxas, ok? E quais são as etiologias? Eu quero que vocês agora, que eu tô vendo, assim, com o meu poder mágico, quando vocês estiverem assistindo, eu quero que vocês coloquem assim, que dividam causas fetais, façam assim, causas fetais e causas ovulares. Não precisa colocar causas maternas. Coloca dentro das causas ovulares e placentárias as maternas, porque as causas maternas elas provocam alterações placentárias, que é a insuficiência placentária secundária, que vai levar a insuficiência placentária. Então você já volta em média.
Então eu quero que vocês falem que as causas fetais são anomalias cromossômicas e malformações genéticas, infecções congênitas e gestações múltiplas. Colocam embaixo que vão sempre provocar um RCU no período embriogênico. Então essa criança ela vai ter as medidas antropométricas diminuídas durante todo o crescimento. Então elas vão ser chamadas de RCU simétrico, que vão ter todas as medidas antropométricas utilizadas para determinar uma restrição de crescimento intraútero, principalmente a circunferência abdominal e a circunferência cranial, iguais. Ou seja, tem um comprometimento nas causas fetais do período embriológico. Afeta o período embriológico. Por isso que causa muitas anormalidades genéticas. Então, pacientes que nascem surdos, podem ter graus variados de cegueira, cardiopatias, hipoplasia pulmonar, ou seja, são várias anormalidades relacionadas a interferências no período embriogênico. Enquanto que as causas maternos e ovulares, teremos complicações mais tardias, ou seja, durante o período embriogênico não vai ter tanta afecção, não vai ter tanta interferência, vai ser naquele momento onde ele tem que crescer, hiperplasiar e hipertrofiar, que é o grande crescimento aí, é o crescimento metabólico acelerado para a adaptação da vida extrauterina. Que, em consequência, aqui nós vamos encaixar a insuficiência placentária. E quais condições levam à insuficiência placentária, que é a principal causa? Abuso de drogas, desnutrição, patologias crônicas, como diabetes com vasculopatia, hipertensão arterial crônica, transtornos imunitários, como lúpus, como síndrome antifosfolipídica e malformações uterinas, como o útero de Delfo, por exemplo. Junto a essas condições, elas vão diminuir de uma forma mais marcada ou menos marcada, ou vão lesar de uma forma direta ou indireta a placenta, que vai levar com que essa placenta tenha um processo de necrose e fibrose e, consequentemente, má função mais temprano relacionado à linha de evolução da placenta, dificultando a passagem de nutrientes da circulação fetal, da circulação materna para a circulação fetal, fazendo com que o paciente perca esse potencial, restringe esse potencial de crescimento, tá? Então a etiologia, a causa mais frequente de RCU é a insuficiência placentária, ou seja, a insuficiência placentária que pode estar relacionada àquelas várias doenças, ok? Que vai dar como clássico, ou como avaliar que uma placenta era insuficiente. Um peso menor que 500 gramas ao nascer. Então, a placenta ela tem que ter de 500 gramas. Uma placenta menor que 500 gramas já fala a favor de uma placenta deficiente. Diminuição dos capilares e velocidades e uma penetração incompleta das células trofoblásticas. E quais são as principais doenças que provocam isso? Hipertensão, pré-eclâmpsia e nefropatias. Eu quero que vocês coloquem também diabetes pré-gestacional com vasculopatia ou em mau controle metabólico, também vai provocar essa restrição. E essas são placentas pequenas, com câmbios histológicos similares à da insuficiência placentária, que levam à insuficiência placentária. Quais são esses câmbios histológicos? É uma placenta que tem um grau aumentado de apoptose, fibrose e também uma diminuição dos espaços intervelhosos, ok? E quais são as causas menos frequentes de RCU? Anomalias da inserção do cordão, torção do cordão, nó real do cordão, hemangiomas de placenta e placenta prévia. Infecções fetais, lembra sempre que são infecções congênitas, principalmente rubéola congênita e toxoplasmose. Coloquem toxoplasmose. Toxoplasmose é uma causa que causa muita restrição de crescimento e problemas pós-natais. Malnutrição e medicações maternas. Principais medicações que vão causar são medicações teratogênicas, como por exemplo, o paciente era hipertensa crônica, engravidou e não trocou o seu IEC, o seu BRA, por um antihipertensivo central, como a amlodipina, como o alfa-metildopa, clonidina, que são medicamentos que são utilizados e são seguros categorias A e B durante o embaraço. Ok? E o que acontece? Qual é a fisiopatologia? Então nós temos a insuficiência placentária, que pode ser que é a principal causa, pode ser decorrente de doenças crônicas ou de uma própria se vocês estudarem mais a profundo, vocês vão ver que as insuficiências placentárias podem ser primária e secundária. Primária, quando vem decorrente de um transtorno idiopático não conhecido e a placenta ela tem um desenvolvimento precário, causando insuficiência, levando a restrição de crescimento intrauterino, ou
Podemos ter secundária quando é influenciada por outras doenças. Essa insuficiência placentária vai causar dois grandes déficits. Um déficit respiratório, porque vai diminuir, né, a atribuição de oxigênio, que vai levar a uma centralização, porque lembra que o corpo ele é inteligente, ele vai distribuir o sangue da via periférica, ou seja, dos órgãos que não são nobres, para a área central, ou seja, coração e encéfalo. Por isso que eu falei que quando afetar a artéria cerebral média, estamos diante de um RCU grave, de um RCU com provavelmente características com repercussões clínicas irreversíveis, ok? Então tem a queda com canalização da circulação fetal, e aí nós temos a proteção do sistema central e isquemia dos outros órgãos. E é por isso que vai provocar principalmente quando se isquemia o rim, provoca um oligoâmios, né? E aí o paciente é enquadrado dentro do sofrimento compensado. A queda ainda maior, né, ou seja, da PCO2, por uma insuficiência mais marcada, vai levar o quê? Vai levar a uma descompensação hemodinâmica que vai provocar hipoxia ativa, vias metabólicas aeróbicas e leva a acidose, alterações do sistema nervoso e miocardite isquêmica, principalmente porque a acidose lática com as enzimas ativam as enzimas cardíacas e favorece os cardiocitos a morrerem, levando a um óbito fetal. E do outro lado, o déficit nutritivo vai impedir substrato como glicose, aminoácidos e vai fazer com que o feto não cresça. Então é por isso que a insuficiência é a matriz. Entender a insuficiência placentária nos RCU é entender a RCU. Enquanto que... E qual é a classificação? Como se classifica a RCU? RCU, eu já falei para vocês, se classificam em harmônicos ou simétricos e assimétricos ou desarmônicos. E isso tem a ver em questão das medidas. Quando você fala que é harmônico, é quando todas as medidas antropométricas diminuíram e são encontradas abaixo do tamanho. Então aqui nós temos que as principais causas de RCU é as infecções congênitas ou enfermidades ou enfermidades genéticas do feto. Ou seja, coloque aí entre parênteses, colocam, são aquelas que vão afetar o período embriogênico. A infecção congênita ela não tem a ver se o paciente é infectado, por exemplo, com 36 semanas. A gente vai tratar que ele já vai dar doença. Agora, uma infecção congênita de rubéola às 5 semanas vai causar uma organogênese deficiente. E aí, o que se fala aqui? Se coloca uma idade gestacional. São aqueles que vão ser detectados antes. Ou seja, quando você detectar, começar a detectar, já vai detectar uma restrição de crescimento com todas as medidas, peso, perímetro cefálico, talha, longitude femoral, perímetro abdominal, já diminutos antes das 28 semanas. Enquanto que os assimétricos ou os desarmônicos, eles vão ter uma diminuição do peso maior relacionado com as outras medidas. É o que eu costumo dizer, a cabeça continua grande, assim por se dizer, e o paciente emagrece. Por quê? Ele surge a partir das 28 semanas e tem uma grande influência da insuficiência uteroplacentária. Então é a insuficiência placentária que quando o paciente precisa daquele boom de crescimento, tem uma placenta diminuta e ele não consegue crescer. Então quando ele nascer e a gente der substratos e alimentos, se ele não tiver um grande déficit ali de crescimento e não tiver um comprometimento metabólico muito grande, ele vai se desenvolver, vai hiperplasiar, hipertrofiar e ficar um bebezinho cabeçudinho lindo. Então aqui eu quero que vocês imaginem que é aquele paciente que tem um perímetro cefálico normal, mas o peso, a estimativa do peso é baixa. E nestes casos, uma diminuição, né, da circunferência abdominal e da circunferência femoral. Mas a circunferência cranial cresce apropriadamente para a idade gestacional. Porque se vocês voltarem na nossa imagem, vocês entendem que esse é um caso de um paciente que ele estaria numa centralização da circulação fetal, ou seja, priorizando nutrientes, assim como oxigênio, para o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, o encéfalo, se desenvolve tranquilamente. E como a gente classifica o RCU? Porque para ter uma abordagem terapêutica, nós precisamos classificar o RCU. Então, o RCU ele pode ser classificado como RCU precoce ou tardio, que tem o seu diagnóstico dado por parâmetros antropométricos, né, tendo como corte a idade gestacional de 32 semanas. Então, antes das 32 semanas,
antes ou igual a 32 semanas ele é precoce, e após as 32 semanas, que corresponde a partir das 33 semanas, ele é considerado tardio. E ele pode ser utilizado também em estágios. Estágio 1, que é uma insuficiência placentária moderada, 2, severa, 3, suspeita de acidose metabólica e 4, alta probabilidade de acidose metabólica. Esses estágios vão orientar na abordagem do acompanhamento e do acompanhamento com exames de imagem e também me dizer quando eu devo interromper a gestação, tá? E todos esses parâmetros, eles são basados a partir de resultados observados de ecodoppler, alterações do fluxo sanguíneo na artéria umbilical e na artéria cerebral média, principalmente o índice de perfusão da artéria cerebral média. O diagnóstico ele começa com uma boa história clínica, fatores de risco sendo estratificados, né, investigação socioeconômica e logo após o exame físico. Lembre-se, suspeitar de restrição de crescimento intrauterino quando fizermos exame obstétricos e ter uma altura uterina diminuída para a idade gestacional, porque lembre que a idade gestacional espera-se que as semanas, né, ou seja, que existe uma premissa na ginecologia, que eu não sei se vocês já sabem, mas vocês devem já saber, que a partir da 20ª semana, a altura uterina, ela meio que acompanha a semana de gestação. Então, o que acontece? Se você tem 22 semanas de gestação, seria esperado uma altura uterina de 22 centímetros, e assim sucessivamente. Ok? Então, isso não é fidedigno. Lembra que a gente pode atribuir isso também para calcular a idade gestacional, que é a fórmula de McDonald's que a gente estudou lá em semiologia obstétrica. Isso não é fiel, mas faz suspeitar. Por que não é fiel? Porque a paciente pode ter um feto normal e ter uma alteração renal e tá tendo um oligoâminos, ou seja, não é específico, mas já faz suspeitar. E a partir daí a gente vai pedir o quê? Vai pedir medidas, ou seja, mediante essa suspeita clínica, né, que se dá pela medida da altura uterina, vamos pedir exames ecográficos, ultrassonografias, e avaliar 3 parâmetros, né? 3 parâmetros, que é ótimo. O perímetro abdominal, o perímetro cranial e a longitude femoral. Então, o primeiro parâmetro, e agora eu quero que vocês anotem novamente, na ecografia, o que é mais sensível é o perímetro abdominal. Porque qual é o órgão mais volumoso da cavidade abdominal de uma criança, de um feto? É o fígado, porque o fígado é um grande laboratório. Então, quando falta nutrientes, o primeiro órgão a ser diminuído é o fígado. Por isso, o perímetro abdominal é o primeiro que diminui. Também tem o perímetro bipariteral, que vai ser o que? O menos sensível. Por que o menos sensível específico? Porque lembra que sempre vai estar circulando mais sangue a nível central. Então, vai demorar muito para ser específico, para termos alteração central. Então, é o menos específico. O mais específico, como de maneira isolada. Se fosse usar sozinho, pudesse escolher um, é o perímetro abdominal. Agora, existem relações. E aí nós temos a relação perímetro cranial, ou circunferência cranial, e perímetro abdominal. E essa relação coloca assim, o órgão mais preservado em comparação com o órgão mais comprometido. Então, o cérebro, o encéfalo, comparado ao fígado. Né? Se faz a medida e se fala assim, se nós temos uma relação menor, né, ou seja, mais elevada, se você divide circunferência cranial elevada por PA, e ela é altamente elevada, significa que o encéfalo é maior que o abdômen. Então, nós temos aí um RCU. Agora, se o feto tem medidas proporcionais, não tem uma distância muito grande entre a relação circunferência cranial e preal, a gente fala que é restrição de crescimento intrauterino, só que fala mais a favor de um RCU simétrico, ou um pequeno para a idade gestacional. Aí nós temos a relação fêmur e abdômen, que não é muito utilizada, ela é mais considerada quando há já RCU grave, e o índice ponderal do feto, que é a partir do perfil biofísico, que esse sim, independente da idade gestacional, é o que tem maior valor, ou seja, é o padrão ouro, assim por se dizer. E aí existem alguns dados que eu quero que vocês saibam.
Independente da idade gestacional, o feto, você pode acontecer, Gustavo, a paciente ela não conhece a idade gestacional, a gente não tá seguro, o feto tá pequenininho, eu não tô conseguindo. Então vocês fazem um acompanhamento assim. Essa ecografia é o 0. Um feto ele tem que crescer uma velocidade de crescimento grave. Ele tem que crescer 2 centímetros a cada 2 semanas. Então, nós vamos avaliar a velocidade de crescimento, que de maneira isolada, se o feto não atender essa necessidade, a gente pode detectar que tem um grau de restrição. E a partir daí, começar a classificá-lo, tá? Outros signos indiretos de RCU seria o oligoâmios, porque a gente sabe que o oligoâmios estaria associado a uma isquemia, a um desvio da circulação renal, então o neném urina menos líquido na bolsa amniótica. E também análise anormais das ondas do ecodoppler, mas esse aí a gente deixa mais para classificar, se estágio 1, estágio 2, estágio 3, de acordo com o comprometimento do ecodoppler. O diagnóstico de RCU, né, com idade gestacional conhecida, raras vezes se detecta clinicamente antes das 30 semanas, e o exame, né, ou seja, de maior precisão para chegar ao diagnóstico, é o perímetro abdominal fetal, medido por ecografias. Lembra, de maneira isolada, ele é o melhor. Por quê? Qual é o principal órgão que se afeta? É o fígado. Um fígado diminuído, perímetro abdominal diminuído. Ok? E agora nós temos o diagnóstico diferencial. Temos que fazer diagnóstico diferencial sempre com pequeno para a idade gestacional. E aí está valorado pedir vários exames. Só que lembre o seguinte, que o diagnóstico de certeza sempre vai ser dado, sempre vai ser atribuído no período neonatal. Aqui a gente vai fazer mesmo um rastreio de probabilidades que podem estar influenciando com que esse feto não cresça. Então a gente vai pedir ecodoppler para avaliar a circulação placentária, se existe alguma classificação, algum Doppler ali característico de anormalidade, infecções congênitas, laboratório para pré-eclâmpsia, colagenoses, como toxicologia. Tentar buscar uma explicação. E aí, caso seja descartado todas as causas de RCU, a gente vai classificar como pequeno para a idade gestacional, acompanhar e entender se esse PEG é normal ou anormal, mas lembre-se que o diagnóstico firmado é feito na idade pós-natal. E qual é a nossa conduta obstétrica? Porque imagina-se que foi diagnosticado às 30 semanas, por exemplo. Esse feto tem que ficar no mais 7 a 10 semanas, até esse de termo. Então a gente vai estratificar a partir do perfil biofísico e Doppler e vai se chegar a uma conduta. A conduta frente a um pequeno para a idade gestacional é perfil biofísico ecodoppler a cada 2 semanas, com interrupção da gravidez a termo a partir das 37 semanas, e a via de parto é de acordo com a obstétrica, via obstétrica, ou seja, pode ser parto alto ou parto baixo. RCU grau 1, ou seja, estágio 1, que é uma insuficiência placentária moderada. Nós vamos fazer uma avaliação com ecogar, com perfil biofísico, Doppler e também cardiotocografia semanal, com interrupção também a partir das 37 semanas e controle estricto dos latidos, né, com cardiotocografia não estressante. RCU estágio 2, que é aquele que já temos uma insuficiência placentária severa. Esses vão ter um controle, né, a cada 2 a 3 dias e interromper a partir das 34 semanas. Lembrando que nesses pacientes, só lembrando vocês que a gente já estudou, como se trata de um parto prematuro, tem que se fazer o quê? Tem que se fazer, avaliar o quê? Maturação pulmonar e neuroproteção a partir das 32 semanas de gestação. RCU grau 3, controle a cada 1 e 3 dias e eletivo a partir de 30 semanas, alto risco de morte fetal, aqui novamente, neuroproteção e assegurar uma maturação pulmonar. E o RCU grau 4, que é aquela alta suspeita de acidose metabólica, cesárea dentro de 12 a 24 horas eletivas, né? Se tem mais de 20, atualmente mais que 24 semanas, mas como o professor de vocês ainda segue falando 26 semanas. E aqui é um feto extremamente pequeno para a idade gestacional, imaturo extremo, prematuro extremo e não tem probabilidade de vida. Quais são os critérios de internação? A partir de RCU 2, a paciente tem que estar internada. Se o RCU se apresenta com pré-eclâmpsia grave, né, aumenta o estágio a mais, né, ou seja, por exemplo, a paciente tem RCU e tem pré-eclâmpsia. Se está no estágio 2, vai para o estágio 3. E aí muda a conduta de acordo. Lembra-se que a presença de pré-eclâmpsia junto com a RCU automaticamente faz com que a RCU aumente. Pule um estágio. Por quê?
porque a gente sabe que o grau de insuficiência placentária e anóxia e as debilidades ali daqueles pacientes é muito maior, ok? Quais são as complicações anteparto? Abortos, quando acontecem insuficiências antes das 20 semanas, oligoâminos e acidose intraparto ou até mesmo morte intraparto, ou seja, intraabdominal, intrauterino. Enquanto que neonatais, tudo que a gente já discutiu, hipoglicemia, hipocalemia, hiperbilirrubinemia, icterícia pós-natal, neonatal, síndrome de aspiração de líquido meconial, circulação fetal persistente, persistência do ducto arterioso, encefalopatia. E prognóstico a longo prazo, uma coisa que eu já falei para vocês. Na atualidade, foi visto que a maioria das crianças que sofreram algum grau de restrição tem um retraso no crescimento, no desenvolvimento neuropsicomotor e também nos resultados associados à sua vida escolar, no aprendizado de novas habilidades. E, interessante também, estão mais predispostos a terem alguma doença crônica por erros genéticos associados assim com mais probabilidade. Então tem mais associação entre diabetes, até hipertensão, tem síndromes genéticas graves, entre outras. E aí eu quero que vocês saibam quais são as restrições, né? Ou seja, a partir de quanto e sim ou sim quais são os melhores exames a serem pedidos, ok? E nossa próxima aula, ou seja, que junto com, que vem de mão dadas com restrição, é sofrimento fetal agudo. O sofrimento fetal agudo é uma grave perturbação metabólica, né, que tem como principal fator desencadeante como uma diminuição súbita do intercâmbio gasoso feto-materno, ou seja, materno-fetal, que dá lugar a nível fetal em hipoxemia, hipercapnia e acidose metabólica, que pode levar a lesões tissulares e a insuficiência e óbito fetal. Aproximadamente 20% dos recém-nascidos apresentam valores normais da PO2, PCO2 e pH ao nascer. Mas isso não tem a ver com que o paciente tem um estado de sofrimento ou não. Está associado porque ele tem uma circulação que ela é mais ácida comparada com a nossa, é menos desequilibrada, até porque existe um shunt de direita para a esquerda, que é o conduto oval, e também nós temos o duto arterioso. Então sabe-se que a saturação de oxigênio no feto não é 100%. Só que quando nós temos uma noxa, uma alteração, uma interrupção entre o fluxo materno-fetal, surge-se, então, uma redução do aporte de oxigênio, né, para o feto. E leva-se a uma eliminação, né, ou seja, e a eliminação dos excrementos fetais diminui, favorecendo o quê? Com que se retenha. Então, a diminuição do aporte de oxigênio com a retenção de óxido de gás carbônico favorece o quê? Favorece uma acidose metabólica, a acidose respiratória. Só que o neném, ele não tem pulmão para respirar, porque uma acidose respiratória seria compensada com uma resposta metabólica. E ele não tem pulmão, então ele não tem como falar. Então ele desenvolve uma hipercapnia, que é o excesso de oxigênio, de gás carbônico, de CO2 na circulação fetal. E associada a isso tem a hipoxemia, que leva com que o feto desenvolva um metabolismo anaeróbio. Então, consequentemente, com essas alterações, né, leva a um estado de anaerobiose e começa-se o consumo das células por fonte de energias anaeróbicas, que começa a fazer uma glucólise e levar a um acúmulo de ácido lático, levando então a uma acidose metabólica. A acidose metabólica leva à inibição de enzimas e esgotamento, né, de glucogênio. E a hipoxia produz alterações celulares que pode se tornar irreversível. No coração, o esgotamento de glucogênio leva-se a uma alteração do potássio, que se traduz como uma falha miocárdica, que, consequentemente, se o coração e os cardiomiocitos não têm poder contrátil por alterações hidroeletrolíticas locais, acaba levando a um estado de choque, que dificulta, assim, então levando o paciente a uma insuficiência cardíaca e está levando a uma diminuição, né, ou seja, da entrega da circulação para os outros órgãos, traduzindo-se como a morte fetal iminente.
Por isso que o sofrimento fetal agudo é uma situação clínica obstétrica que, quando identificada, se nos primeiros 5 minutos não tem uma resposta fetal positiva, é indicativo absoluto de cesárea. O paciente vai à cesárea porque tem que se terminar, tem que se tirar o mais rápido possível, porque o feto continuando ali dentro, o único desfecho para ele é a morte. É a morte. Então, a diminuir o pH e acabar com as reservas de glucogênio se produz interferência no funcionamento enzimático e lesões irreversíveis do sistema nervoso central. E quais são as causas de sofrimento fetal? A gente tem causa materna, placentárias, funiculares e fetais. As causas maternas é hipotensão, hipovilemia, diminuição do aporte de oxigênio, enfermidades vasculares, que é a principal, aonde entra hipertensão induzida pelo embaraço, que é pré-eclâmpsia, diabetes com vasculopatias, hipertensão arterial crônica com eclâmpsia sobreagregada, placentárias, que são as hipertonias, funiculares com pressões, procedência de cordão, e fetais, anemia e arritmias. Mas causa ele não costuma perguntar. Agora a clínica sim. Se vocês perceberam, qual que é o órgão que se afeta, ou quem vai traduzir uma ausência de oxigênio? Assim que o corpo, até nós que somos grandes, tem uma depressão da quantidade, da concentração, né, da saturação de oxigênio no sangue, nós vamos responder isso com uma isquemia, uma hipoxemia, né, que leva a uma isquemia dos tecidos periféricos, que libera mediadores químicos que promovem um cronotropismo e ionotropismo positivo. Então, a primeira alteração visível em um feto que está em sofrimento é a taquicardia, que é uma frequência cardíaca maior que 160. E aí, com a progressão da acidose metabólica e comprometimento das enzimas, esgotamento do glicogênio, vai levar o quê? A uma bradicardia. Então, lembra que o primeiro parâmetro precoce clínico de um sofrimento fetal agudo é a taquicardia e logo vem a bradicardia. Você já tem que interpretar que o estado acidótico do feto já está evoluindo, né? E aí se vocês entendem a dinâmica do útero, o útero, quando ele se contrai, ele meio que para um pouco o fluxo sanguíneo para o feto. E o feto ele tem uma bradicardia transitória. Essa bradica cardíaca rápida e imediata, com recuperação assim rápida também, é conhecido como espigas. E é normal. Agora, quando esses padrões de desacelerações se sustentam fora do período de contração ou com contrações, vão chamar de DIPs. E os DIPs 2 e os DIP 3 são patológicos. O DIP 2 sempre é patológico, que é quando a frequência cardíaca do feto tem momentos de desacelerações, só que não está relacionado com a contração uterina, é fora da contração uterina. Agora, quando temos o DIP3, ele se torna patológico em duas situações. Quando nós temos desacelerações que aparecem em 3 concentrações consecutivas, então a cada 3 concentrações nós temos uma sustentada desaceleração cardíaca, ou quando ela dura maior que 60 segundos. Esses são os dois parâmetros. Então, a presença de DIP2 e DIP3 são altamente indicativos. Mas qual é o primeiro parâmetro que vocês devem observar no paciente com sofrimento? Exatamente, vocês repetiram aí, que eu sei que vocês repetiram, é a taquicardia. Por quê? Porque um processo de isquemia, liberação neuroquímica ali de substâncias, leva-se com que aumenta o cronotropismo e inotropismo positivo cardíaco, para que nós temos o quê? Para que chegue mais oxigênio, porque o tecido falei, não está chegando aqui em mim, então eu preciso que o coração bata mais rápido. Enquanto que a bradicardia, quando ela surgir, já me mostra um estado avançado. E como a gente pode detectar isso? Porque ao fazer uma cardiotocografia estressante, a gente pode determinar as espigas, que são os GIPs 1, também chamados, que são as desacelerações com
com recuperação rápida e imediata após a contratura, que é normal. Agora, quando temos desacelerações não relacionadas ou fora do período de contrações, são DIPs 2 e os DIP 3, que são desacelerações que se tornam patológicas quando são sustentadas a partir de 3 contrações consecutivas ou desacelerações que duram mais que 60 segundos. Ok? E a presença de mecônio? Olha, eu quero que vocês saibam assim, mecônio não diz que é sofrimento. Mecônio traduz que o feto possa estar em sofrimento. Ele é um indicativo, mas ele não é um sinal de sofrimento fetal agudo. Há muito tempo ele foi considerado um sinal, mas atualmente ele não é considerado. Acredita-se que o mecônio ele pode ser um indicativo, por quê? Porque o feto, quando ele está nessa situação de acidose, ele mobiliza o sistema simpático e parasimpático, levam à ativação da musculatura intestinal e tem uma eliminação do mecônio, que nada mais é que a limpeza do trato gastrointestinal do feto. Ok? Então esses fetos, eles são sugestivos, indicativo, porém, não significativamente a ausência ou a presença de mecônio vai confirmar a presença de sofrimento fetal agudo. O diagnóstico, ele só se dá por métodos bioquímicos. Para dar o diagnóstico, a gente tem que detectar a acidose, porque lembra que sofrimento fetal agudo é uma desrelação, é uma afetação na circulação materno-fetal que leva a desordem metabólica, causando hipoxemia, hipercapnia e acidose metabólica. Então, o diagnóstico ele é apenas bioquímico. Os métodos clínicos e biofísicos vão ser suspensos, vão ter por isso que atualmente é SFA, né? Ou seja, suspeita do comprometimento do bem-estar fetal. Por quê? Porque só vai ser diagnosticado na vida pós-natal com a gasometria arterial. Ok? Então a ecografia, ela permite avaliar o fluxo, tentar determinar, mas não mostra. A biofísica, a cardiotografia não são exames assim que vão ser utilizados para predileção. Mas o que eu quero que vocês saibam é que o mais utilizado é a cardiotocografia estressante. Que essa cardiotografia vai ser utilizada para determinar a presença de DIPs. E a presença de DIP 2 ou DIP 3 já vão ser indicativos altamente sugestivos de DIP, de sofrimento fetal agudo, e aí sim se pode já indicar uma terapêutica. E qual que é a terapêutica? Primeiramente, nós vamos fazer uma reanimação fetal. Porque entende-se que aquela mulher ela pode estar toxemiada, então vai ver se ela não tem alguma coisa e fazer reanimação fetal. Então nessa reanimação fetal, a gente vai colocar a paciente de decúbito lateral esquerdo para descomprimir a veia cava. O útero, que ele cresce mais para a direita, ele comprime a veia cava inferior. Então aumenta o fluxo sanguíneo e diminui a resistência vascular periférica. E vamos fazer uma oxigenoterapia e reavaliar. Se o paciente mantém após 20 minutos, ainda o quadro de desaceleração, indica-se finalização. A ultrainibição ela pode ser eventualmente considerada se a paciente tiver uma idade gestacional muito prematura e você estiver terminando, escutar a palavra, terminando a terapia de maturação pulmonar. Mais uma vez terminado, já se tira o feto dali o mais rápido possível. E guardem outra questão. Aqui é mandatório que o parto seja por via alta, sofrimento indicativo absoluto de cesárea de urgência, com anestesia geral. Ou seja, com anestesia geral. Por quê? E eles sempre perguntam isso na prova. Sempre tem uma pergunta dessa na prova. Por que é com anestesia geral? Porque essas pacientes, a partir do momento que ela dorme, já tem uma neurorelaxação muscular e você já pode cortar e tirar o feto com menos de 5 minutos, diminuindo a repercussão sistêmica, ok? E com isso terminamos. Gente, quero pedir mais uma vez desculpa, essa semana atrasei, mas eu tava exausto, precisava descansar, então eu ia pra academia, tava com meu pai, não tava nem aqui na casa da minha mãe, onde que eu tô trabalhando, fazendo os meus estudos, eu precisava de um tempo, de um turnover, assim, de me renovar. Então, desculpem, mas aqui está a aula de vocês e muito obrigado.